Marcos 11:24. Porque é que às vezes não estamos a receber aquilo que queríamos? Por isso vos digo, tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quantas vezes nós já oramos e não acreditávamos que ia acontecer aquilo que pedíamos? E mesmo acreditando, como é que estávamos a pedir? Faz toda a diferença a maneira como estamos perante o Senhor. A todos os níveis, a qualquer nível da nossa vida, a nível financeiro, a nível de saúde, a qualquer nível. Por isso vos digo, tudo o que pedires orando, quer dizer que quando você está a orar, está a fazer o quê? Está a buscar a Deus. Você está a buscar a Deus. Crê que o recebereis. Tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Crede que Deus vai lhe dar e você vai receber. Se Deus não poupou o seu próprio Filho por nós, com Ele não nos dará todas as coisas? Será que não é na vontade de Deus nos abençoar? Como não? Porquê? Você acha que Deus está no projeto ou a luta dele é de nos punir? Ou de saber lidar connosco para atingirmos um fim maior? Veja o que está aqui escrito. Mateus 6, 33. O que é que está escrito em Mateus 6, 33? Estava a falar sobre a área financeira, que as preocupações que nós temos do dia a dia, em tudo o que temos que ter, tudo o que temos que pagar, em tudo o que temos que fazer, a roupa que temos que vestir, a comida que é preciso do nosso prato, tudo isso. Mas Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não é dadas, é acrescentada. Não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia seu mal. As coisas podem não ser boas, não estarem boas, mas creia no Senhor. Vamos semear em nome de Jesus. Amém. Ainda com Obrigado, Pai, em nome de alegria, Jesus. como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Anda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos nada, nunca vamos ter falta. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. No nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Amém. Glória a Deus. Mateus 8:5. Determinado. Será que nós estamos determinados no que temos que fazer? Principalmente nas coisas de Deus. Eu acho impressionante.
Uma grande comparação, muitas vezes, é comparado com os homens de negócios. Os homens de negócios traçam objetivos e fazem, principalmente as grandes empresas, fazem objetivos. Objetivos de atingir e conseguir um patamar a nível monetário, um patamar a nível de vendas, um patamar... Então, eles instituem objetivos para eles próprios. Nós, o povo de Deus, às vezes não fazemos isso. Não fazemos objetivos de vida. Uma das primeiras perguntas que é feita em todas as entrevistas que eu tenho visto, ou que eu tenho ouvido, perguntam sempre, daqui a 5 anos, como se vê? Daqui a 10 anos, como se vê? Isto fala sobre atitude, sobre perseverança, sobre o querer estar mais à frente na vida. Há muita pessoa que diz que não sabe, ou que nunca pensou sobre isso, ou que uns dizem trabalhando, não têm objetivos de vida. Mas quando nós nos determinamos para um determinado objetivo, o que é que acontece? A nossa vida muda. O nosso alvo passa aqui a ser aquele que nós determinamos. E então lutamos por isso. Torna-se algo completamente diferente. Eu quero-vos mostrar aqui um homem que fez exatamente isso. Vários homens na Bíblia foram atrás de Jesus. Jairo, pediu a Jesus se podia ir a casa para lhe colocar as mãos nela para que ela vivesse. O qual ele fez e ela ressuscitou. Outros pediam, que eram cegos, pediam para ser curados. Outros que eram leprosos pediram que fossem limpos. Todos eles pediram alguma coisa a Jesus e os seus pedidos foram atendidos. E agora veja este homem que se compara muito conosco agora. Este homem é um gentio, portanto não é judeu. E a Roma tinha ocupado o território de Israel e ele era um centurião que estava lá. Mateus 8, 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde, como muitas vezes fez. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que seguiam, verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino de Deus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião, vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora seu criado sarou. Vocês percebem que o centurião estava a dizer, basta uma palavra. Agora a minha pergunta para si é, que palavra você tem de Jesus na sua vida? Alguns estão a pensar, não, que palavra que eu tenho? Sim, na sua Bíblia há muitas palavras. Que palavra você tem de Deus na sua vida? No Velho Testamento diz assim, e veio a palavra do Senhor a Isaías, a palavra do Senhor, quer dizer, um certo da vontade de Deus
para a vida daquele homem naquela altura. Ou para a vida do povo de Israel, ou para qualquer vida de qualquer pessoa. Então isso quer dizer que palavra nós temos de Deus na nossa vida para podermos atingir os nossos objetivos. Você deve ser um homem, deve ser uma mulher de objetivos. De objetivo de ter uma casa, objetivo de ter um carro, objetivo de... mas são coisas materiais. Não, mas são objetivos de vida. Objetivos no ministério. Objetivos de estar com Deus. Objetivos de permanecer com Deus. E eu sei o que é que eu estou a dizer. E porquê que isso é tão importante? Porque eu lembro-me de uma vez de eu estar a orar e orei bastante tempo em línguas. E quando isso acontecia eu achava estranho e eu perguntava a Deus porquê. E Ele me disse, para que tu continues comigo. Eu disse, Senhor, mas eu te amo, eu não me quero afastar de ti. Mas Ele me respondeu, estava proposto que assim acontecesse. Ouça, a própria Bíblia, como nós vemos aqui, vamos ver mais à frente, só aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quando você estiver a lutar por alguma coisa, só se for até ao fim, você vai receber a bênção. Este homem, o centurião, lutava por quem? Não era por um filho seu, era por um servo seu. Diz aqui no versículo 6, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violamente atormentado. Um criado seu. Veja, nesta altura, 2000 anos atrás, os criados era algo como fosse uma mobília. Se está estragado, manda-se fora, arranja-se outro. Mas este homem não era assim que criava, que tratava as pessoas. Ele queria bem às pessoas. Por isso, ele se determinou a ir atrás de Jesus. Ele se determinou a procurar Jesus. Mas sabia que Jesus entrar debaixo do teto dele, debaixo de um gentil, era complicado, não só para Jesus, como também para ele próprio. Mas principalmente para Jesus. Porque estava a entrar em casa de um gentil, o que era considerado pelos judeus como algo completamente fora da vontade de Deus. Então ele disse, eu tenho autoridade, tenho homens sobre as minhas autoridades, eu digo este vem e ele vai. Diga este vem e ele vem. Diga este outro vai e ele vai. Eu estava a dizer, basta uma palavra que tu digas e o meu criado será. Porque eu creio na autoridade que tu possuis. Nós temos de crer na autoridade que existe em Jesus. Ouça, não é por acaso que nós devemos ter cuidado com as palavras que falamos. Porque Jesus não está cá agora para poder falar. Mas quem é que está na terra para poder falar? Nós. Nós é que estamos na terra para poder falar. Então, o poder está na nossa boca. A morte e a vida estão no poder da língua. Então quer dizer que nós podemos falar vida e teremos vida, garantidamente. Ou podemos falar morte e vamos continuar a receber morte. Este homem percebeu o princípio da autoridade que todo o planeta se rege. Será que Deus não podia fazer tudo diferente? Mas será que pode? Será que eu dizendo isto estou a limitar Deus? Não. Deus não tem limite. Mas entenda uma coisa.
Ele não vai ir sobre os princípios que ele criou. Ele, no princípio, criou a terra e deu a Adão. Adão, por causa da sua desobediência, entregou ao inimigo das nossas almas a terra, e a partir daí a terra foi amaldiçoada. Deus podia ter feito outra coisa diferente. Então iria ir contra o princípio que ele mesmo criou. Ele deu autoridade a Adão. Ele deu autoridade a Adão. No entanto, Deus sempre procurou homens, sempre procurou mulheres, para aqueles que andavam com ele, que criam nele, que acreditavam em algo maior, em algo mais poderoso. E nós vemos na Bíblia Sagrada homens e mulheres que se juntaram com Deus e fizeram coisas grandiosas, que aos olhos de todos os outros era impossível de acontecer. Mas os impossíveis aconteceram na vida destes homens. Porquê? Porque eles buscavam a Deus. E o mesmo princípio se aplica agora a cada um de nós. Nós estamos a lutar por quê? Nós estamos determinando o quê? Estamos lutando por o quê? Porque aqui é que faz toda a diferença. Veja o que está aqui escrito. Vamos a Jó 22, 28. Jó 22, 28. Tem tudo a ver com a nossa atitude perante a vida. Ouça, muitos de nós, e eu também, quando aceitei Jesus, eu estava muito destroçado. Muito, mesmo muito. Eu aceitei Jesus e fui caminhando com Deus, mas eu tinha a mentalidade do mundo ainda dentro de mim. A minha mente teve que ser limpa. A minha maneira de viver teve que ser mudada para que eu cresça que Deus é capaz de fazer grandes coisas. Mas tudo isso foi um processo, não foi imediato. Eu não agarrei, aceitei Jesus e pronto, e tenho outra mente. Não funciona assim. Nós temos que tirar da nossa vida a nossa maneira de pensar errada. Nós temos que tirar da nossa vida aquilo que não presta. Veja o que está aqui escrito. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza das tuas mãos. Glória a Deus. Então, determinando tu algum negócio, determinando tu alguma coisa, determinando tu alguma oração que fizeste, algo que tu desejas na tua vida, algo que tu pediste a Deus, sê firme. Continua firme naquilo que pediste. Não desistas. Os outros podem dizer isto, aquilo, todos podem dizer que não vai dar, não vai acontecer, mas tu vais continuar firme, crendo, acreditando, buscando. A não ser que Deus te mostre outra coisa. E a luz brilhará nos teus caminhos. Quando te abaterem, quando te dizerem não dá, isto não vai resultar, não vai dar, então tu dirás, haja exaltação. Vai-se cumprir na minha vida tudo aquilo que eu tenho declarado com a minha boca. Haja exaltação. Deus salvará o humilde e livrará até que não é inocente. Será libertado pela pureza das tuas mãos. Entende que tudo tem a ver com a sua determinação, com aquilo que você crê em Deus. Eu creio em Deus. Eu creio em cura divina. Mas porque eu creio, não quer dizer que aconteça. Não quer dizer que não haja luta. Um dos meus filhos chegou ao pé de mim, já tinha estado há algum tempo a tomar medicamentos e não melhorava. Eu nada disso, nada falei. E agora tinha chegado ao final do antibiótico e ainda estava pior do que quando começou.
E eu perguntei, então o que é que queres fazer? Eu quero orar. E eu virei-me e disse, já podias ter impedido um monte de problema. Se tivesses começado a orar desde o princípio. Então orámos. Orámos por duas coisas e as duas coisas vão acontecer em nome de Jesus, ou já aconteceram. Uma delas já aconteceu, a outra já está a acontecer. E uma delas foi por cura divina, por libertação completa. No dia a seguir, encontrei esse meu filho. E perguntei, então, como é que estás? Ela disse, muito melhor, muito melhor. Mas eu virei para ela e disse assim, é diferente quando eu oro pelas outras pessoas. As outras pessoas olham para mim e olham como pastor, como homem de Deus. E vocês olham para mim como pai. É diferente. E Jesus disse, não há profeta na sua própria terra. Por isso, cada um de vocês, quando está a orar, ou oraram por mim por alguma coisa, vocês têm que agarrar e orar também vocês. E declarar a cura. Obrigado, Pai, que eu estou completamente curado em nome de Jesus. Eu estou liberto. Porquê? Porque isso vai fazer ativar não só a vossa fé, mas vocês creem em Deus que é isso que vai acontecer. Com outra pessoa que às vezes vem-me pedir oração, ou aquele mesmo que nunca me pediu oração, e eu pergunto se posso orar por ela, a pessoa é liberta e é curada mais rápido. Porquê? Porque conhece-me como um homem de Deus. Aqueles que estão mais próximos de mim, minha família, meus amigos, olham para mim como amigo e como família. É diferente. Por isso é que tem que haver fé da própria pessoa para que possa acontecer. Exatamente como aconteceu com o centurião. Exatamente com o que vai acontecer na sua vida. Você tem que determinar as coisas na sua vida. A sua vida não vai ficar parada. Ela só vai andar se você agarrar e meter um motor no seu barco e começar a puxar para o motor ficar a trabalhar e começar a acelerar na sua vida, para que ela possa andar para a frente. E ele só vai acontecer isso quando você se determinar a que isso aconteça. As coisas não se vão resolver sozinhas. Isto não é como uma árvore que agarra, ficou plantada e as coisas nascem sozinhos e caem sozinhos. Mesmo caindo sozinhos, você vai ter que agarrar. Vai ter que agarrar na fruta. E vai ter que levar à boca para comer. Entenda uma coisa. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. O mundo inteiro, o planeta inteiro pode se virar contra nós. Mas nós temos o maior de todos que vive dentro de nós. Aquele que ressuscitou de entre os mortos, Jesus, está dentro de nós. E quantas coisas maiores vão acontecer na nossa vida à medida que nós determinamos coisas maiores. À medida que falamos que cremos em Deus para coisas maiores. Por isso é que Jesus disse, vocês vão fazer obras maiores que estas, porque eu vou para o meu Pai. Porquê? Porque estamos a crer em Deus, a confiar em Deus, nas coisas grandes que vão acontecer nas nossas vidas. E você dizer, mas eu bastava uma coisa pequena que acontecesse. Então, ore, creia que isso vai acontecer. Creia que Deus o ama. Creia que Ele vai abrir as portas que antes estavam fechadas. Creia. Não creia nas circunstâncias. Não creia quando lhe disserem, não, isto agora vai acontecer por causa disto, por causa daquilo. Não, isto vai acontecer porque eu orei e eu creio no meu Deus, em nome de Jesus. Porque eu determinei aquilo na minha vida e sou firme. E a luz vai brilhar nos meus caminhos, em nome de Jesus.
Não se deixe abater pelas circunstâncias. Não se deixe abater por aquilo que está a acontecer na sua vida, por aquilo que está à sua volta, por aquilo que informações que chegam até si, por tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você sabe. Não se deixe abater por isso. Determine-se a andar com Deus. Determine-se em crer nele. Fale com ele, confesse, peça a ele. Por tudo o que pedis orando, creio que o recebereis, tê-lo-eis. Então, alguns estão a dizer, mas isso é assim tão simples. É bem mais complicado do que você imagina. Parece simples. É simples, mas é difícil. Porque nós temos uma mentalidade do mundo. Continuamos a ouvir o mundo, a viver no mundo, a viver o que acontece no mundo, as consequências de coisas que acontecem aqui e ali. Sabemos que aconteceu uma doença a uma pessoa e aconteceu desta forma e aconteceu-lhe aquilo e depois aquilo deu naquilo e foi pior e a pessoa morreu. E então, por causa de todo esse conhecimento, acreditamos que é assim que o mundo funciona e é assim que vai acontecer connosco. Não! Não é assim. O que vai acontecer connosco é o que nós determinarmos com a nossa boca. O nosso mundo pessoal vai ser determinado por aquilo que falamos, por aquilo que queremos, pelo grande Deus que temos e confiamos nele. Não vai ser determinado porque as outras pessoas dizem, pelo que acontece no resto do mundo. Não! Não vai ser determinado como está o país, como está o mundo, como está as finanças, como está tudo isso. Não! É determinado por aquilo que nós queremos. É determinado por aquilo que falamos. É determinado da maneira que nós estamos a andar com Deus. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E santificação é um processo. Nós nunca vamos conseguir ficar santos. Ah não, mas eu faço isto, eu faço aquilo. Não, você não está a perceber. Nós erramos. Todos nós erramos. E nós pedimos perdão a Deus e Ele nos purifica e limpa todo o pecado. Nós temos que perceber que somos pecadores, infelizmente, que erramos. Mas que temos que deixar Deus criar em nós princípios que nos vai fazer levar até à vida eterna. Nossa, José do Egito, ele podia ter pecado, ele podia se ter deitado com a mulher do seu patrão. E se calhar ele iria ter um prazer momentâneo naquela altura. E como é que ele ficaria com Deus? Como é que ele iria sentir-se com Deus? Você por um pouco tempo pode ter algo que vai dar satisfação, mas depois como é que você fica com Deus? Você entende? Quero lhe dizer uma coisa. Eu quero vos mostrar o que é que Paulo fez. Filipenses 3:13. Filipenses 3:13. Paulo, nesta carta aos Filipenses, desabafa. E ele próprio se retrata a ele próprio. E diz aqui, Filipenses 3:13, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço, é me esquecendo das coisas que para trás ficam, alcançando para os que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele está a dizer é, ouçam, aconteceram muitas coisas na minha vida, no passado. Aconteceu muita coisa de boa, aconteceu muita coisa de má. Mas eu agarro em tudo isto e chego para trás. E olho para a frente, prossigo para o alvo, para aquilo que eu estou destinado a ser, para aquilo que Deus preparou para mim, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu determinei. E é para isso que eu vou, é para esse alvo que eu determino, é para aquilo. Alguns de vocês é cura.
Então declara, obrigada, Pai, que eu estou curado no nome de Jesus. Nunca me senti tão bem, eu estou curado no nome de Jesus. Não tenho problema algum de saúde no nome de Jesus. Algum é a área financeira e diga obrigado, Pai, que és tu que estás a suprir todas as minhas necessidades em glória para Cristo Jesus. Eu creio, Senhor, eu busco o teu reino e tu me estás a abençoar financeiramente no nome de Jesus Cristo. O que é que você está a fazer? Não está a fazer isso? Pois uma das coisas que nós temos a aprender na vida é se alguma coisa que nós estamos a fazer não está a ter resultados, mude estratégia. Mude estratégia. Ouça, em Deus, eu vou-lhe dar o exemplo. Um agricultor, quando semeia uma planta, acredita que aquela semente vai nascer, vai brotar e vai dar. Mas se isso não acontecer, algum problema há. E algum problema há na forma como ele semeou, na altura que semeou, se calhar regou pouco, não buscou o tratamento da terra, revirar bem a terra. Ele tem que fazer um processo para que creia que aquilo que ele semeou vai crescer. E nós é exatamente o mesmo. Você tem que se encher de Deus, da confiança de Deus, andar com Deus, para que aquilo que você vai falar aconteça. Aquilo que você vai pedir a Deus aconteça. Porque tudo que você faz... Ouça, eu há poucos meses atrás, Deus me fez lembrar umas palavras que eu disse quando passei com o meu pai em frente de uma casa. E eu fiquei impressionado de Deus me fazer lembrar aquelas palavras. E eu percebi, nada daquilo que falamos cai em saco roto. Nada do que falamos não é ouvido pelo Pai e é preparado a partir daí para que nós sejamos abençoados. Mas também é um problema. Deus não vai utilizar nossas palavras negativas contra nós, mas o diabo vai utilizá-las contra nós. Mas aquilo que foi falado positivamente da nossa parte, Deus agarra nelas e o usa a nosso favor. Você entende? Determinando tu algum negócio, ser-lhe firme e a luz brilhará no teu caminho. Então, mas você, daqui a 5 anos, como se vê? Daqui a 10 anos, como se vê? Você entende? Qual é o seu alvo? Deus diz para nós vivermos o dia a cada dia, basta cada dia ser mal. Quer dizer que nós devemos andar por cada dia. Mas nesse dia que você está a andar, você está a ter vitória. Você está a vencer. Você está a conseguir. Não está? Lute. Busque. Confie. Ore mais. Busque mais. Creia mais. Porque vai fazer toda a diferença no fim. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Toda a diferença. Toda a diferença mesmo. Veja o que está aqui escrito. Mateus 24:13. Eu disse Mateus 24:13. É uma palavra muito simples. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Sabe porquê que há pessoas que não recebem a bênção que estavam a pedir a Deus? Porque não foram até ao fim. Porque chegou a meio do caminho e desistiram. Porque chegaram a meio do caminho, isto está a levar tanto tempo, isto não vai dar.
não vai resultar, não vai funcionar comigo. Mas funcionou com todos, porque é que não há de funcionar consigo? Se o próprio Deus diz que a terra por si mesmo frutifica, será que a terra que está em si não é de Deus? Então tudo o que você sonhar com a sua boca é isso que vai acontecer. Quanto tempo vai levar? Não sei. Ouça, você sabia que há sementes que são colocadas? Eu penso que é bambu. Bambu é uma espécie de cana muito forte, muito dura. É utilizado na Ásia muito até para fazer andaimes, porque é mesmo muito forte e dura. É feito móveis por ela, inclusive. Mas sabem que ela está muito tempo debaixo de terra sem crescer. Está muito tempo debaixo de terra a criar raízes extensas, fortes. E depois é que começa a crescer e não para de crescer. Não olhe para o que está a acontecer à sua volta. Olhe para o que Deus diz. Olhe, creia nele. Deixe o resto que está a acontecer. Não importa a sua idade. Não importa o que você tem passado na vida e passou na vida. Ouça, diga o que Paulo disse. Umas coisas eu faço, esqueço-me das coisas para trás ficam e prossigo para o alvo. Deixe as coisas antigas, deixe o que é que aconteceu. O que é que aconteceu até de bom e de mal, não interessa, deixe para trás, prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Prossiga para aquilo que Deus o chamou para você fazer. Porque Deus lhe vai dar tudo o que você se determinar a buscar. Porque só aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Não deixe as coisas andarem sozinhas. Force todo o caminho. Quando dizem assim não é possível, não. 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, mas eu não serei atingido. Se Deus é para mim, ninguém poderá ser contra mim. Agarre e declare aquilo que você confia, o Deus grande, extremamente grande, o Todo-Poderoso que está na sua vida. Creia nele. Ele vai fazer toda a diferença na sua vida. Grande e poderoso ele é. E grande e poderoso será a sua vida. No nome de Jesus. Então eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu te agradeço, Senhor, com muito amor que me tens amado. Eu te agradeço, Jesus, porque tu já tens feito por mim coisas maravilhosamente grandes. E sei que ainda não acabou. Apenas está a começar. E graças te dou por isso. Nada é impossível para ti. Assim como o centurião falou, eu creio, Senhor. Nada é impossível para ti. E eu creio que eu, cada vez que falo, as portas se abrem, que antes estavam fechadas. Cada vez que eu falo, eu sou liberto e curado em nome de Jesus. Cada vez que falo, eu sou abençoado. Porque tu é que estás a abrir o caminho para mim. Graças te dou, Senhor, porque eu vou continuar determinado, não só fazendo a tua obra, mas declarando a vitória na minha vida, no nome de Jesus. Eu creio, Senhor, eu falo, e é isso que eu tenho, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Muitas bênçãos. Um bom fim de semana, determinado, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém.